Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais esse módulo. Esse módulo é uma estratégia que eu vou passar para vocês para a gente operar em cima da LTA e da LTB, que são as linhas de tendência. Eu sei que já falei para vocês nos módulos anteriores, mas só para estar dando uma reforçada aqui, vou mostrar para vocês. Mas antes de eu falar da estratégia, eu não sei se eu mostrei nos módulos anteriores, mas para facilitar a leitura do MACD, eu vou ensinar vocês a configurar uma média em cima desse movimento aqui do MACD, tá joia? Então, para isso, nós iremos aqui em indicadores, mais indicadores, nós iremos colocar média móvel, já vai aparecer lá primeiro, a média móvel. Clicou, nós vamos adicionar ela em cima do MACD histograma, beleza? Já está nossas configurações, que eu ensinei lá no módulo atrás, nossas configurações do MACD histograma é 72, 17, 17. Então, feito isso, nós vamos inserir. O número de período da nossa média vai ser 1, tá joia? E vamos dar um OK. Observe no MACD que ela vai aparecer lá, ó. Vocês viram que apareceram uma linha verde aqui? Agora, para diferenciar essa linha verde, nós vamos clicar com o botão direito em cima da linha verde, propriedades, e vamos colocar aqui um período não, vamos colocar uma aparência. Aparência, vamos colocar um azul escuro e uma espessura de 2 e aplicar. Então, galera, olha isso daí, ó. Então, agora a gente tem o MACD e a gente consegue fazer o quê? A leitura do volume melhor, né? Por que isso? Porque agora, toda vez que nós formos operar com o MACD, em qualquer uma das estratégias, nós sempre iremos colocar o quê? Um retângulo. Para quê, Wesley? Para ele mostrar onde que o volume está. Pegaram a visão? Eu vou colocar agora as duas telas para vocês verem que a mesma marcação que eu faço aqui, ó, aparece no gráfico âncora de tempo maior. Então, você sabe que as nossas operações, né, elas são feitas no gráfico de tempo menor, que é o de 20 pontos. Você também pode usar também o de 14 pontos, se você quiser como âncora, para você também estar confirmando. Então, você pode usar 3 gráficos, tanto de 20 com 14, mais o de 40 não pode faltar, beleza? Então, você pode adicionar aqui, por exemplo, o de 14 pontos. Então, vamos colocar aqui o IN Z20, e vamos colocar o número 14, e vamos clicar aqui em 14 pontos, só para vocês entenderem. Então, aqui eu vou ter as mesmas marcações, porém, por que que eu uso mais o de 20 e não o de 14? Porque o de 14, ele faz muita correção, ele dá muita pernada. Porém, também, ele sempre vai aparecer mais padrões para você estar entrando, entendeu? Todos esses padrões que nós estudamos nas estratégias, ele sempre vai aparecer mais um de 14. Então, você pode trabalhar tanto com o de 14, com o de 20, né? E o de 40. Então, quanto maior o tempo e o padrão estiver se formando, melhor é a confirmação, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui formou o quê? Um 222. Aqui eu estou em cima de uma região de suporte. Suporte a gente sabe que faz o quê? Que compra. E aqui eu tenho uma região que era suporte aqui e foi rompida, que agora é resistência. Vou até mudar a cor dela aqui, ó, só para vocês entenderem. Vou mudar a cor. E aqui virou resistência. Beleza. Então, aqui a gente sabe o quê? Que eu tenho uma amplitude de quantos pontos para operar? Eu tenho uma amplitude de 700 pontos. Então, eu sei que próximo de 700, eu tenho que estar pensando em sair. Então, se eu compro aqui no suporte, eu tenho que estar pensando em sair aqui, né? Deixar já o meu trade preparado para sair. E sempre com as confirmações do quê? Das nossas ferramentas aqui, que são os MACD e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, vamos, só para me concluir o raciocínio, para vocês entenderem aqui o exemplo. Então, vamos lá. Por que que do tempo maior sempre vai ser mais confiável da entrada? Porque o tempo é maior. Então, por exemplo, ó, ele fez um 222. Esse 222 aqui é um padrão de quê? De compra. Então, seria a primeira confirmação que eu teria para comprar. A minha segunda confluência dentro desse padrão seria o quê? Que esse padrão está se formando aonde? Em uma região de suporte. E onde é suporte a gente quer comprar. Então, eu penduro a ordem aqui, ó, e comprava. Então, eu pegaria aqui, ó, 400 pontos em 17 minutos. Então,
Por que que eu já prepararia em sair aqui, ó? Por causa dessa lateralização aqui, ó, beleza? Então, ó, do tempo maior. Agora eu vou fazer a mesma marcação aqui, nesse 222, e vamos ver se ele vai dar padrão, ó, 222 aqui, ó, no de 20 pontos, ó. Então, se você observar, ó, no de 20 pontos, ele formou o padrão, ó. Só que ele formou um padrão aqui, um padrão estendido, certo? Ó, ele formou um 2, 2, aí fez um 2 aqui, mas deu uma lateralização. Mas a gente tinha do mesmo jeito pendurado o quê? A ordem aqui, ó. 498 pontos, tá vendo? Então, ele confirmou no tempo maior. Então, quando ele confirma no tempo maior, melhor ainda, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui algumas confluências, tá? E depois vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz também para operar na LTA e LTB, para a gente encerrar as nossas estratégias. Então, ó, marquei aqui no 40P, que eu falei para vocês que é o mais respeitado, confirmou para mim no 20P, que é o segundo mais respeitado, que é o nosso gráfico operacional, e agora eu vou para o 14, tá? No 14, é como se fosse um gráfico de um ponto, ou de um minuto. Olha como é que ele aparece, tá vendo? Ele fez padrão? Fez, mas fez um padrão diferente. Como? Fez um fundo duplo, tá vendo? Para subir. Então, aqui já fica mais difícil a leitura. Mas se você observar, na maioria das vezes, ele mostra mais padrões, ó. 2, 2, 2, tá vendo? Só que é muito volátil. Então, você pode ficar à vontade. Eu estou mostrando para vocês a maneira que opera. E todos esses gráficos aqui, a gente pode usar qualquer uma das estratégias com o MACD, que eu passei para vocês. O MACD de suporte e resistência, que é a nossa estratégia 1. Né? Se está em cima, a gente vende. Se está embaixo, a gente compra. Entendeu? Você pode escolher qualquer uma das estratégias. Lembrando, sempre tenta trabalhar com as estratégias ligando uma com a outra. Não foca só em uma e fica só naquela. Não. Você vai sempre lembrar daqueles motivos para entrar no trade, que é qual? As confluências. Você está em cima de um suporte ou de uma resistência, seu MACD está confirmando a entrada, e assim por diante. Por isso que a gente tem estratégia fora da curva, né? Que é o que eu falo que é a estratégia braba. Por quê? Porque ela junta quase todas as confluências para dar entrada. É sempre que vai aparecer? Não, mas a gente treinar o nosso olhar, a gente sempre vai, com tempo de tela também, né? A gente sempre vai achar o quê? 2, 3 confluências dentro do nosso operacional. Beleza? Então, pessoal, vamos recapitular então aqui. Mostrei para vocês os padrões, né? Então, vou para o gráfico de 20, que é o que eu opero. Né? Eu não gosto de operar muito gráfico de 14, só estou mostrando para vocês, caso vocês queiram, fiquem à vontade também, tem essa opção, né? Vocês podem fazer scalp aqui, mas nosso trade é para longos pontos. Então, vou mostrar para vocês aqui agora, porque uma divergência, que é a fora da curva, né? Vamos lá, ó. Aqui eu estou fora da curva, tá vendo? Ó? O MACD, ó, quando que ele estava com o preço nessa altura fazendo o padrão, o MACD estava aqui embaixo, e o preço subiu 400 pontos. Depois, o preço fez a correção, ó. Ó, o preço fez a correção de 1.000 pontos em uma hora, pegando minha outra região de suporte aqui, ó, certo? Mas olha onde é que o MACD estava. O preço desceu e o MACD subiu. Então, isso daqui não é uma estratégia fora da curva, pessoal. Não é uma divergência que está dando aqui no MACD. Ó, o MACD subindo e o preço caindo. Então, o que você vai fazer? Procurar uma âncora para você posicionar uma ordem de compra. Então, só nessa ordem de compra aqui, ó, é o que eu digo. Ó, quando aparece fora da curva, no MACD maior, é 3 de longos pontos. Olha só, 843 pontos em uma hora, certo? Agora, vamos ver como é que apareceu essa divergência aqui no tempo menor, que é o nosso gráfico âncora, né, de operar. Ó, olha como é que ele fica lá, ó, tá vendo? Então, ó, aqui me deu o padrão, ó. Mas aqui ele veio, e aqui o que ele fez, ó? Ele fez vários padrões de entrada, ó. Fez um fundo duplo, aí ele deixou um fundo mais alto que o anterior, deixou mais um mais alto que o anterior, ó. Já traçando uma LTA. Olha aqui, ó. Já traçando uma LTA. Eu lembro que eu ensinei para vocês, que eu não sei se foi nesse método de bolsa de valores ou se foi no método de opções binárias. Mas eu sempre falo para vocês o quê? Que nós vamos ter o ponto zero, né? Que é o primeiro toque. Agora já falando da estratégia
de linha de tendência de alta. A gente vai ter o ponto zero, certo? Aqui, ó, ponto zero. O ponto 1 é a minha confirmação, certo? Já fazendo o fundo duplo. Se você tiver condições de entrar aqui, você pode fazer a sua entrada, certo? Mas lembre sempre das confluências, certo? Ó, e como é que a gente vai operar a LTA? A LTA, ela projeta entradas para o futuro, para pegar trade de longos pontos. Então, vamos lá, ó. O mercado ele subiu, ó. O mercado ele fez o primeiro toque, foi o ponto zero, falando do gráfico de tempo menor, né? Que é onde a gente opera. Fez o segundo toque, que é o ponto 1. Tudo bem, então ele fez o quê? Ele fez esse buchinho aqui, ó. Quando ele faz esse buchinho, a gente faz o quê? Uma compra em cima da LTA, certo? E ele vai subir. Você tem a opção de sair aqui, ó, certo? Ou surfar a tendência. Como que é que surfa, Wesley? O mercado subiu, você traz o seu stop, vai trazendo o seu stop. Mas se ele volta, está vendo que ele voltou próximo aqui da região de entrada, ó. Se você sobe o seu stop aqui, ó, ele te estopa. Tudo bem, mas você sai no ganho, né? Então, você poderia dar a entrada de novo aqui na LTA, ou segurar o teu stop aqui. Então, o que eu aconselho para você que é iniciante, que não é acostumado a estar pegando trade de longos pontos? Subiu, fez um topo, sai do trade, entendeu? Quando ele voltar, quando ele voltou aqui na LTA, você dá outro gatilho de entrada, e sempre o seu stop vai estar aqui, ó. Por quê? Se você pegou aqui, ó, 600 pontos, e você perde 200 pontos aqui, mas valeu esse trade que pagou e sobrou 300. Pegou a visão? Deu essa entrada aqui de novo, ó, o mercado subiu, certo? Aí ele voltou de novo na LTA. Se você tiver trazido o seu stop por 0 a 0, que é onde está essa linha aqui, ó, o mercado veio aqui em cima, então não vai pegar o seu stop, ele vai subir, ó, deixando o quê? O topo mais alto que esse topo aqui anterior. Esse topo aqui, ó, foi mais alto que esse topo anterior. Então, te trazendo um lucro bem grande. Aí ele vai o quê? Ó, pivotear, certo? Agora aqui é o seguinte, você já pode sair aqui, porque aqui já é meta mais que batida, quer ver? Ó? 600 pontos, pessoal, 600 pontos, certo? Então, pegaram essa visão? Ponto 0, ponto 1, beleza. Fiz a minha entrada, ó. Peguei 300 pontos aqui, saí do trade. O mercado voltou 320, ó. Entra de novo na LTA. Pegou mais 400 pontos, sai do trade, entendeu? Se não quer sair do trade, espera ele voltar para confirmar, só que ele pode voltar e romper. Então, por isso que eu falo, fez acima de 400 pontos, 500 pontos, sai do trade. Ele voltou para testar aqui, você entra de novo, ó. Ó, é assim que a gente opera na estratégia de LTA e LTB, ó. Mais 600 pontos, certo? Então, ó, só que você pegou 400 com 400, 800. Se você estopar aqui, o mercado resolve descer, você só perde 200 de stop. E fica com 600 pontos ainda de gain na casa. Pegaram essa visão? Isso falando só de LTA, né, pessoal? Só de LTA, né? Agora vamos falar aqui da nossa fora da curva. Ó, o mercado ele fez o quê? Ele deu uma estratégia fora da curva aqui, que foi a nossa divergência do MACD, certo? Isso que eu expliquei para vocês. Agora, se você olhar no tempo menor, ele também faz. Ó, olha só isso daqui, ó. Nesse exato momento, ó, o fundo do mercado, é o mesmo desse fundo aqui, ó. Tá onde, ó? Esse fundo aqui tá lá em cima, ó. Aí esse daqui, ó, tá aqui embaixo, ó. Presta atenção nisso daqui, ó. Olha onde é que tá aqui, ó. Esse fundo aqui, ó. Não tá aqui embaixo? E olha onde é que o MACD tá aqui, ó. Vou trazer o retângulo para vocês entenderem, ó. Ó, pegaram a visão? Olha onde é que ele tá, ó. Aí, ó, no de tempo menor, ele te confirma mais uma vez, porque se você tiver só ancorado no tempo maior, você vai achar que perdeu a entrada, né? Mas não, ó, olha no tempo menor. Por isso que eu falo, no tempo maior, ele vai te dar uma amplitude para longos pontos. Agora, olha no tempo menor, além dele te confirmar aqui, ó, no fundo, ó, ele volta, ele subiu, voltou para confirmar. Ó, ele veio na mesma altura, ó, se você observar o fundo aqui, está na mesma altura, mas o MACD está onde? Está lá em cima. Então, isso daqui já é um gatilho, porque primeiro que a gente tem aqui, ó, a nossa LTA, é a nossa primeira confluência. Segundo, está em cima de um suporte, segunda confluência, né? Terceiro, fez um topo, um fundo duplo, figura gráfica, nossa terceira confluência, nossa quarta confluência. Quinta, a gente olha para o MACD está no tempo menor, está fora da curva, está fazendo uma divergência, ó.
o preço está na mesma altura, na mesma faixa de preço, mas o MACD está lá em cima do tempo menor. Então, são 5 confluências. Então, isso daqui são os motivos para você entrar no trade. O que, que você quer mais? Um trade de 857 pontos, se você entrar e seguir a LTA. Entendeu? E tudo isso, ó, com o MACD, ó, confirmando. Ó. Então, esse daqui já é uma estratégia diferente das outras estratégias que eu passei para vocês, né? Por quê? Você tem que ter a acessibilidade de quê? Nas outras estratégias, eu mostro para vocês o quê? Que quando que o volume do preço maior está em baixo, ó, o mercado está em queda. A gente só vai pensar em venda quando que o volume do tempo menor estiver em cima, entendeu? Ó, tá vendo aqui, ó, quando eu coloco o retângulo, é para isso que serve esse retângulo. A gente vê o quê? O volume do mercado aqui, ó, certo? Está em cima do tempo menor. Olha onde é que está, ó. Em cima. E está no vácuo do tempo maior. Tá vendo aqui? Está no vácuo. Então a gente vai pensar no quê? Vai pensar numa venda. Entendeu? Só que nunca o volume do tempo maior vai subir junto com o do tempo menor de uma vez. Ele vai dar sinais, como ele está dando aqui no do tempo maior. Vocês estão vendo? Ó? Ele deu sinais. Ele saiu do fundo, ó. Ele saiu daqui do fundo, aí subiu aqui, ó. Aí fez essa ondinha aqui. Ele deu um sinal, ó, para subir, ó. Entenderam? Entendeu? Então, ele nunca vai subir de uma vez. Então, o que eu quero que vocês entendam é, para isso que vocês vão usar o quê? Esse retângulo, certo? Vamos lá, vamos procurar agora aqui uma LTB agora, né? Vamos procurar aqui no tempo menor, para eu mostrar para vocês também o gatilho da entrada dela. Ó, aqui a gente tem o quê? A gente tem um mercado de tendência de quê? De baixa. Você vê que depois que ele está pronto, a gente consegue enxergar, né? Mas a gente tem que pegar o quê? Tempo de tela, pessoal. Tempo de tela. Se quer ficar bom, tempo de tela, tá? Vamos lá, então. Vou pegar aqui, ó, essa daqui para cá, ó. Daqui para cá, ó, que foi esse período curto que teve aqui, ó. Ele teve aqui o ponto zero, né? Aí ele voltou aqui, deu vários padrões? Deu. O que, que eu costumo dizer nessa estratégia? Se ela aparece assim, ó, não pega. Por quê? O segredo está onde? O segredo está nessa curva aqui, ó. Quanto maior for a curva, mais respeitada a tendência vai ser. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó. Ela está passando lá em cima, ó. Tá vendo? Ó? Deixa eu puxar lá de cima, lá, ó. Para vocês entenderem, ó. Ó, ela está passando lá em cima, tá vendo? Ela está passando lá em cima, mas aqui dentro tem outra. Então, o que a gente faz aqui, ó? Conforme o mercado for montando, a gente vai puxando o quê? Nossas linhas de tendência. Porque muitas das vezes ela rompe, mas ela para lá de cima, tá vendo aqui, ó? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Ponto zero. Quanto maior for o buchinho, melhor, né? Desceu. Ó, olha onde é que ela foi. Foi aonde? Em cima da LTB. Então o ponto 1 está aqui. Se eu entro nesse ponto aqui, ó, eu pego 800 pontos. Aí ele fez o quê? Ele fez um fundo aqui, certo? Foi o primeiro fundo. Quando bate no suporte, a gente faz o quê? A gente compra. Ó, a estratégiazinha boba, gente. Ó, que às vezes a gente não enxerga. Foi lá na minha LTB de novo. Aí eu pego e espero, ou vendo direto, eu espero um padrão. Qual foi o padrão que fez aqui? Ó? 4, né? 2, 2. Padrão de quê? De venda, né, pessoal? Ó, foi lá de novo, ó. Mais 700 pontos. Subiu novamente. Mais 500 pontos. Aí ele voltou, certo? Ó, vamos dizer, ó, subiu. Você vendeu, comprou no suporte, vendeu na LTB. Pegou aqui 290 pontos. Vamos falar que você não fez nada. Ele pegou e rompeu. Quando ele rompe, ele faz o quê? O ponto 1, que aqui é o ponto 0, né? Fez o ponto 1 de outra LTB. Beleza. Quando ele faz o padrão de topo, ele faz o quê? Padrão de topo, eu falei para vocês. Ele pode voltar para descer, né? Ó, desceu. Aí ele fez um 2, 2, 2 aqui estendido. Olha só. Ele me deu aqui 100 pontos. Quando ele lateralizou aqui, provavelmente a gente teria tomado stop. Por quê?
Porque ele ia voltar aos 200 pontos e ia nos estopar, certo? Porque fez um padrão de compra. Beleza, como eu sempre falo para vocês, o mercado ele é feito de probabilidades. Então, na verdade, aqui ele pivoteou essa tendência de baixa. Então, eu já sei o quê? Eu penso da seguinte forma, e quero passar para vocês a visão, que se o mercado ele veio, fez esse padrão, pegou esses 100 pontos aqui, você não pegou os 100, você teve a opção de sair no 0 a 0 ou ser estopado aqui. Beleza, dentro do nosso gerenciamento de risco, a gente aceita. O mercado ele fez, deixou um fundo mais baixo que o topo anterior, aí fez outro fundo mais baixo que esse fundo aqui, ó. Quero que vocês entendam isso daqui, ó. Isso daqui é comportamento de price action, ó. Deixou o topo, aí ele deixou aqui, ó. Esse fundo aqui, ó, mais baixo que esse daqui, que esse topo, né, no caso. Aí veio aqui, deixou outro mais baixo. Aí eu penso, se ele romper essa região de suporte, o que que é romper, gente? Ela romper e confirmar. Ela fazer isso daqui e voltar para confirmar. Isso daqui é rompimento, tá? A gente opera nisso daqui, ó. Aí eu sei o que, ó. Eu já tenho uma LTB. Olha como é que o mercado está desenhado. Já tem uma LTB. Se ele romper aqui e voltar para confirmar, ele vai confirmar onde? Em cima da minha LTB. Então, vou entrar o quê? Vendido, pessoal. Então, olha só. Ele desce. Olha o tanto que ele desce. Pegar essa visão para fazer outro fundo. É essa leitura que vocês têm que ter no dia a dia. Então, por isso que vocês têm que treinar e praticar. Ó, vamos lá, ó. Ele rompeu. Quando que ele volta para confirmar aqui, ele não encostou na minha LTB, certo? Mas vamos dizer que a gente tivesse colocado uma ordem aqui e o nosso stop aqui em cima. Então, ele não foi nem perto, ó. Desceu 340 pontos. Vamos dizer que você quer seguir a tendência, certo? Ele voltou. Quando ele volta, o seu stop está ainda aqui, você não mexeu o stop. Ou, no mínimo, trouxe para o 0 a 0, certo? Quando ele volta, você vê que ele faz o que? Um padrão de 2, 2 e 2 aqui, ó. Meio tortinho, mas é isso daqui a ideia, 2, 2, 2. Você vai posicionar outra ordem, né? Então, ó, ele pega e desce mais 400 pontos. Então, ó, vai descer 510 pontos já. A quantidade de contrato que você tem, que eu não sei. E isso nós estamos visionando o quê? Uma LTB, né, pessoal? Então, olha só. Ele voltou de novo, fazendo um 2, 2 e 2. Em cima da LTB. LTB é padrão de venda. Então, eu estou com um padrão de bloquinho aqui de quê? De venda também. Desci mais 455 pontos em 6 minutos. Se o cara segura o trade, ele voltou para pivotear. Aonde? Bem no fundo, ó. E desceu, ó. Então, você entende? As oportunidades, elas estão aqui. E por que que hoje eu opero o gráfico de pontos? Porque a gente consegue desenhar e ter mais clareza em tudo isso, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Aqui foi só falando de LTA, LTV e alguns gatilhos, né? Mostrando para vocês aqui. E falando do tempo menor, né? E vocês agora vão pegar a estratégia fora da curva, braba. Por quê? Porque vocês vão tentar agora juntar as confluências e eu sei que vocês não vão conseguir juntar tudo de uma vez, mas escolhe duas formas para vocês operarem. Por exemplo, sempre vou usar padrão de bloquinho mais RD, que é a região de suporte ou de resistência, né? A gente pega o corpo do bloquinho. Eu vou usar MACD com suporte e resistência. Escolhe alguma, ou três, entendeu? Mas nunca entra só por uma confirmação. Eu vou entrar porque o MACD está embaixo. Eu vou entrar porque fez o padrão de bloquinho. Eu vou entrar porque tem uma LTA ou uma LTB. Eu vou entrar porque tem só o suporte ou a resistência. Nunca faça isso, pessoal. Sempre escolham, no mínimo, duas confluências, no mínimo, para você estar entrando dentro do operacional. E o nosso operacional, como eu falei para vocês, nós somos treinados para ser um sniper. O que é um sniper? Ele espera a oportunidade para entrar. Então, se você ficar aqui de 9 até meio-dia e não aparecer nenhuma oportunidade, não tem problema, você saiu no game. Porque game não é só ganhar, é você também não operar. Então, quando a gente conserva o nosso capital, a gente acaba o quê? Tendo lucro e não prejuízo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso daí, pessoal. Obrigado. Espero que vocês compreendam todas as estratégias. Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar no grupo lá, que nós iremos estar sanando junto com vocês, beleza? Um forte abraço, um beijo no coração e vamos produzir grana, vamos produzir money, pessoal. Tamo junto.